Ei, pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Nelly e no mês passado algo, sim, muito louco aconteceu comigo. Dizer que minha vida mudou assim completamente é pouco. Eu nem sei como é que eu vou explicar o que aconteceu, mas eu vou tentar, porque essa é uma história que eu realmente preciso compartilhar com vocês. E sinceramente, a gente nunca sabe quais surpresas a vida tá escondendo da gente, logo ali no virar da esquina. Bom, eu tava simplesmente desfrutando de uma vida adolescente normal até um certo dia. Ah, é bom dizer que eu sou filha única de uma família padrão de classe média. Acho que eu nunca me senti realmente em casa ou na escola à vontade, e talvez eu seja um pouco estranha, mas não é por causa dos meus pais, não. Eles absolutamente me amam e eu sempre fui muito mimada. Sim, bom, eu vou dizer, eu sou dotada. É algo com o qual eu tô bem tranquila, sabe? Ninguém precisa ter pena de mim, não. Os meus pais morreram um pouco depois de eu nascer, num acidente de carro. Eu sempre fiquei bem curiosa para descobrir mais informações sobre eles, mas meus pais adotivos não sabiam muito sobre o que aconteceu. Porém, tem uma coisa: muitas pessoas não sabem que eu fui adotada porque eu me pareço muito com os meus pais adotivos, o que me convém. Sempre facilitou as coisas e a única coisa que é que eles são um pouco muito velhos. Bom, esses dias para trás eu entrei em aulas de artes marciais e eu sempre tive hobbies assim diferentes, incomuns, e meus pais sempre me incentivaram. Toda segunda, quarta e sexta, depois da escola, eu ando para minha aula de artes marciais. Bom, eu adoro isso, gente. Eu realmente não tenho como dizer, isso me faz sentir tão livre, tão poderosa. Nossa. Então, isso também me faz esquecer todas aquelas coisas estranhas que acontecem na adolescência, né? Como por que eu não tenho tantos amigos ou por que eu nunca tive um namorado. Enfim, durante uma das minhas aulas, eu lembro que eu saí para pegar um pouco de água, né, e eu notei um cara mais velho olhando ali do canto. Eu olhei, fiquei olhando para ele e ele rapidamente desviou o olhar. Aí eu tentei esquecer daquilo, né? A próxima vez que eu tive aula, eu lembro que estava chovendo e, claro, como sempre, eu esqueci meu guarda-chuva. Eu estava correndo pela calçada, daí um carro parou do meu lado e abriu a janela. Eu olhei e reconheci o motorista de leve, mas não sabia quem era. Ele me ofereceu carona para casa, mas eu sabia que eu não devia aceitar uma carona de estranho, não. Mas ele parecia uma pessoa legal. Daí fiquei dividida, eu estava toda ensopada. Daí tá, depois de muito tempo eu aceitei. Eu estava sentada atrás e ele estava me olhando pelo espelho assim do retrovisor. Ele ria e tinha me dito pra eu não me preocupar, que ele não era um serial killer. Gente, mas e se fosse? Bom, seus olhos pareciam honestos e familiares pra mim. Ele me deixou em segurança em casa e perguntou se eu podia pegar uma caixa que estava no banco de trás do meu lado. Ele falou que precisava levar pro lixo, mas que não teve tempo. Daí eu pensei que era um pouco estranho, né? Mas eu também não queria que ele se aborrecesse comigo. Meus pais não estavam ali ainda, estavam trabalhando, então eu tinha a casa toda pra mim. Eu decidi verificar a caixa, né, curiosa que sou, e adivinha? Ela não estava vazia. Eu não podia, gente, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Lá dentro da caixa tinha um tanto de recorte de jornal, foto antiga, documento parecia oficial, amarelado, sabe? Eles eram todos meus. Meus, eu bebê, eu criança. Daí eu vi uma outra coisa, eu vi uma foto de um homem e de uma mulher. E eu não tô brincando. Essa mulher parecia muito comigo. Era quase como se eu estivesse me olhando no espelho. Tinha que ser meus pais biológicos. Mas quem foi o homem que deu essa caixa pra mim? E outra, por que que ele fez isso? Eu tava tão confusa que eu apenas fiquei lá olhando parada. E nenhum dos artigos que estava lá mencionava o acidente de carro. Eles não mencionavam nem a morte. Meus pais ainda estavam vivos. Então, como assim? Por que que eu fui adotada? Eu continuei lendo e logo ficou claro para mim que havia muito mais coisa na história que eu não estava sabendo e não tinham me contado. Enquanto eu lia, eu descobri que os meus pais eram adolescentes quando engravidaram de mim. Eles moravam, sim, numa família, num ambiente muito tradicional, conservador, e parece que eles foram proibidos de me manter. A minha mãe tinha apenas 14 anos quando me teve, e meu pai tinha 16, parece. Eu não podia acreditar, gente. Isso significa que minha mãe me teve quando tinha a minha idade. Gente, muito doido. E algo estranho aconteceu em seguida. Bom, eu tinha percebido que meu sobrenome era o mesmo dos meus pais biológicos, mas por que também era o mesmo dos meus pais adotivos? Todos nós tínhamos o mesmo sobrenome. Isso foi tipo uma coincidência bizarra? Gente, eu estava muito nervosa. Pode parecer que não, mas eu estava muito nervosa. E debaixo das fotos, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Era uma foto dos meus pais biológicos e adotados juntos, exatamente na mesma foto. Daí, clicou na minha cabeça. Meus pais adotivos eram, na verdade, meus avós.
Mas isso significa... Não, não, eu não conseguia nem pensar na possibilidade. Meus pais adotivos, que na verdade eram meus avós, eram pessoas horríveis e cruéis, gente. Como é que eles poderiam ter feito isso e escondido de mim? Os artigos diziam lá que eles tinham ficado tão envergonhados que a filha deles tinha engravidado na adolescência que eles mandaram ela embora para um colégio interno e disseram para ela que ela nunca mais voltasse para casa, a menos que resolvesse o problema. Tudo estava lá documentado no jornal. Daí, de repente, eu me perguntei, quem que era o meu pai? Isso significava que ele estava vivo? E enquanto eu pensava em como é que eu poderia de verdade conhecer meus pais adotivos entraram pela porta. Eles perceberam imediatamente que algo estava muito errado, e quando eu tive a chance de falar, meu pai pegou a caixa das minhas mãos e saiu correndo de casa com ela. Gente, foi isso mesmo. Eu não podia ficar mais nervosa do que eu já estava, gente. Eu comecei a gritar com a minha mãe, entre aspas. Eu falava que eu não acredito em você, você é uma mentirosa. Como é que você pode mentir assim? Você me disse que minha mãe morreu. Minha mãe é sua filha. E isso tá tão estranho. Você é minha avó. Eu não conseguia parar de gritar com ela. Ela ficou sentada, chorando, e disse que tinha feito isso para o bem da filha dela e para o meu também. Ela disse que se as pessoas soubessem que a sua filha de 14 anos havia dado à luz, nossa família nunca suportaria isso. E sinceramente, eu tava nem aí, tava me lixando porque ela tava dizendo. Eu me senti tão pasmada. Como é que ela poderia ter mentido pra mim sobre a filha dela tá morta? Que tipo de maluco que finge a morte do filho assim? Eu fui pro meu quarto, tranquei a porta. Eu não. Eu precisava me afastar dessas pessoas. Meus avós, meus pais adotivos, eu nem sabia mais do que chamá-los. Meu pai, ou como devo dizer, meu avô, chegou em casa mais tarde naquela noite, eu lembro, bêbado, bêbado, bêbado. Eu podia escutar eles discutindo a noite toda e eu consegui manter uma foto da caixa comigo sem que eles vissem. E fiquei pensando, aquele homem parecia tão familiar. Daí, no meio da noite, de repente, eu acordei e eu percebi que eu sabia quem ele era. O homem da foto era o homem que tinha me dado carona para casa. Era ele, eu sabia, eu sabia. Eu tinha que encontrá-lo. E eu não precisei olhar muito não, porque na verdade, naquela manhã, ele veio e bateu na nossa porta e os meus pais não deixaram ele entrar, né? Mas eu abri caminho por eles, não queria nem saber. Eu abri a porta. Ele estava chorando, dizendo que estava tentando falar comigo há meses. E nós nos abraçamos, gente. Eu não consegui não chorar. E meus pais ficaram ali em silêncio, congelados. E ele disse que estava arrependido. Ele disse que minha mãe estava morrendo de vontade de me conhecer há muito tempo. Mas agora essa chance se foi. Eu não entendi o que ele queria dizer naquela hora, né? Eu mal consegui entender o que ele estava dizendo. Ele estava chorando também. Daí ele tentou explicar. É minha mãe. Tinha sido diagnosticada com câncer no ano passado e ela tinha falecido naquela manhã. Minha vida parecia que tinha desmoronado em tão pouco tempo. Meus pais adotivos, e eles ficaram histéricos. A filha deles morreu e eles nem tinham visto ela em 14 anos. Parecia coisa de filme, gente. Não podia ser real. E esses eram meus avós. E esse era meu pai. E que ele estava nos dizendo que a minha mãe de verdade tinha acabado de morrer naquela manhã e que agora eu nunca mais teria a chance de vê-la. Eu estava perdendo ela pela segunda vez. Quando eu era jovem, eu tive que lidar com o fato de que ela tinha morrido em um acidente de carro, né? Como eu falei. E agora eu estava aqui, lamentando tudo de novo, dessa vez pela morte de verdade. E eu nem tinha conhecido ela. Naquela manhã a gente sentou e a gente fez planos pro funeral. Mesmo que meu pai de verdade nunca tivesse perdoado meus avós, ele sabia que tinha que sentar com eles e resolver isso, e mesmo que seja apenas por minha causa. Eu tive sorte de finalmente conhecer meu pai, meu verdadeiro pai. Era como se ele voltasse dos mortos, mas também minha vida virou totalmente de cabeça para baixo. Eu sabia que tinha que encontrar uma maneira de perdoar meus avós. Eles já estavam sofrendo muito com a notícia da perda da filha deles, né? Minha mãe de verdade. Eu não pensei que eles seriam capazes de lidar com o fato de eu apenas levantar ali, sair correndo e nunca mais vê-los. Bom, o funeral da minha mãe foi um dos momentos mais surreais da minha vida. Por fim,
Eu perdoei meus avós e eu comecei a sair muito com meu pai. Eu não podia acreditar em como éramos parecidos. Ele também amava artes marciais. Parece que meus interesses obscuros não eram assim tão obscuros, afinal. Então, mesmo que eu nunca tenha conhecido minha mãe, pelo menos eu conheci meu pai e, de certa forma, acho que foi uma espécie de bênção, sabe? Agora eu tenho avós e um pai. O que você achou dessa história? Louco, né? Deixe seus comentários aqui embaixo e não se esquece não de curtir o vídeo e já sabe, se inscreve no canal.